E aí, gente, tudo tranquilo? Começando mais um papo daqui aí em semana de Grenal, onde vamos receber um dos maiores zagueiros aí da história do Grêmio. Não sei se todo mundo conhece, vou esperar o pessoal começar a entrar. Mas trata-se de Átilo Ancheta, zagueiro uruguaio, fez história aqui no Grêmio. Nos anos 70, ele jogou aqui de 71 a 79, tem 3 títulos gaúchos. Um cara que passou por aqui quando o gauchão era muito mais valorizado também, né? Acho que é caro ressaltar isso. E é muito conhecido também pela Copa de 70. Ele estava na seleção uruguaia que enfrentou o Brasil, que o Brasil acabou passando. E o gol que o Pelé não fez, quem está na jogada é o Ancheta, o zagueiro que se atira para tentar tirar a bola de calcanhar. É o Ancheta, então é um cara com passagem pelo Grêmio e aula de história pura. Estamos aguardando a entrada dele aí na nossa live. Só aguardando a entrada de Ancheta para bater esse papo. Ele já deve estar entrando aqui, acabei de falar com ele. Estava pronto no aguardo. Deixa eu ver se ele já está aqui entre nós. Acabei de confirmar aqui com ele. Ele já está online no Instagram, deve estar entrando aqui no meu perfil para começar a assistir a live. Como eu estava dizendo, um cara que está eternizado aqui na história do Grêmio, está na calçada da fama do Grêmio, que vai bater um papo com a gente. Estamos só aguardando a entrada. Acabou, ó, tá aí o homem. Estamos aguardando. Ancheta, aceita a live aí. Aceita, vem bater esse papo com a gente. Acabei de te mandar o convite para entrar nesse papo, nessa resenha. Ah, agora sim. Grande Ancheta, tudo certo? Tudo bem, graças a Deus, tudo bem. Tudo em paz. Queria começar te agradecendo por ter topado bater esse papo comigo e com o torcedor gremista. Por favor, para mim é uma alegria, um prazer enorme estar sempre com os torcedores e participando sempre com a imprensa, não? E com você que tanto nos prestigia, não? Ancheta, eu queria começar te perguntando como é que está esse momento. A gente sabe que tem a questão da quarentena, da pandemia, muita gente não sabe, mas tu também é cantora de bolero. Então eu queria que... Como é que está esse momento da tua vida com toda essa situação que a gente está vivendo? Bom, tu sabe que todo mundo está parado, não? Hoje em dia estou fazendo lives para poder me apresentar ao público novamente, não? Mas o que é shows e participações está sendo muito difícil, por causa de que não dá para ter aglomerações, não? Mas estamos aceitando, porque é normal, é todo mundo assim, então nós temos que aceitar também, nós temos que se cuidar e tentar que as coisas aconteçam depois. Ancheta, tu fez parte daquele time do Nacional do Uruguai, lá dos anos 70, e tu foi um dos melhores zagueiros da Copa de 70, ao lado do Beckenbauer e de mais um outro zagueiro que eu me esqueci agora o nome. Eu queria saber como é que foi jogar uma Copa do Mundo, como é que foi a experiência, e aqui no Brasil tu ainda está mais eternizado, porque o gol que o Pelé não fez, tu tá na jogada. Então, como é que foi jogar uma Copa do Mundo e como é que foi aquela experiência contra o Brasil? Bom, Guilherme, na realidade que eu comecei a ser titular do Nacional em 69, não? No final de 69, no quadrangular, onde joguei contra o Pelé na primeira partida e o segundo contra o Eusébio, um dia depois. Ou seja, peguei os dois melhores jogadores do mundo, não? E aí que eu fiquei titular no Nacional. Para mim foi muito importante esse enfrentamento, porque eu era um rapaz de 19 para 20 anos e me sentia bem jogando futebol. Não me importava contra quem ia jogar, respeitava a todos iguais e isso é o que me valorizava, não? Esse foi a minha valorização no futebol, foi o respeito que eu tinha por todos os jogadores. Era importante, não? E depois desse quadrangular que fizemos aí na Argentina,
Aí fui para o campeonato, fomos para as eliminatórias, não? E eu tive a sorte de fazer o último gol para classificar o Uruguai aos 43 minutos do segundo tempo contra Equador, não? Nós classificamos, tive a felicidade de fazer esse gol e que nos deu essa possibilidade de estar no México, não? Eu já tinha 20 anos. E logo depois, indo para o campeonato mundial, eu sempre, como já disse, respeitando todo mundo, não? E me valorizando cada dia mais, graças ao meu futebol, graças aos companheiros que sempre foram muito importantes para mim, não? Porque sem eles também não somos ninguém. Não podemos se individualizar. No futebol é grupo, é conjunto. Mas eu tive a sorte de fazer o gol. Bom, foi uma alegria enorme para mim, que um jovem começando a ser profissional. E indo para México, então, eu tive a felicidade também de ser escolhido como o melhor zagueiro da posição, não? Ou seja, eu, um Beckenbauer, não? Fomos os dois zagueiros que foram escolhidos na posição da seleção do Campeonato Mundial. Aí eu tinha 20 anos, 21 anos, desculpe, 21 anos. Eu tinha 21 anos. E me senti assim no ar, porque no ar falo assim, felicíssimo. Não porque eu me tenha creído que era um grande jogador. Nunca me creí que era um grande jogador. Sempre me creí que era um esforçado. E um copiador. Era um copiador. Todos os melhores jogadores copiavam alguma coisa interessante que me servia, sabe? E como eu era um jogador muito alto, cabeceava bem e tinha velocidade curta também, que isso é muito importante para o zagueiro, velocidade curta e velocidade longa, que eu aprendi muito no esporte, no atletismo, quando era guri, essa velocidade curta e velocidade longa. E isso me serviu muito no futebol. E, bueno, aí fui para o Campeonato Mundial e, para surpresa minha, mais uma vez, fui considerado o melhor zagueiro ali da posição, não? E como é que é um jovem de 21 anos tá já numa Copa do Mundo tão jovem, não sei qual era a pressão, e no final já foi responsável por ter classificado o Uruguai fazendo aquele gol no final. Ser eleito o melhor zagueiro com essa idade, um cara tão jovem. Como é que foi para ti, na tua cabeça, receber todo esse reconhecimento tão cedo? Bom, como eu te disse, os companheiros é muito importante para um jovem que está chegando. E eu tinha gente assim, famosíssima dentro da minha seleção, com já uma idade já no futebol, assim, 28, 29, 30, 31, 32 anos. Então, para mim, foi muito importante estar dentro desse grupo. E eu me valorizava, porque eu era mais jovem, que tinha muito mais explosão, essas coisas assim, não? E me valorizava, acho que porque ele me ajudava. Então, para mim, foi muito interessante o treinamento que eu fazia antes, o treinamento físico, o treinamento técnico. Eu me compenetrava muito, eu tentava fazer o melhor possível em todo momento. E isso, para mim, foi a alavanca, não? Para que as coisas acontecessem. E como é que era um cara de 21, um jovem de 21 anos na seleção? Como é que era o assédio? Tinha assédio das mulheres? Como é que era aquela fase de... Bueno, imagina, não? É importante, não? O assédio sempre foi muito presente, não? E muito gostoso, porque é muito bom que o público se chegue perto e saiba que te gostam, que te querem, que te apreciam, não? Isso é uma coisa muito gostosa. E eu sempre fui uma pessoa que valorizei muito isso também. O respeito que tinha com as pessoas, eles sentiam também a mesma coisa que eu sentia com eles quando me apreciavam dessa maneira, não? E eu me sentia valorizado, claro está, e me sentia honrado de estar dentro de um grupo como aquele ali, que era muito bom, muito bom. Com 21 anos, eu me sentia já pronto para estar dentro de um grupo em que tinha uma experiência muito boa, mas que ele me ensinava dentro do jogo, né? E eu tentava dar sempre o máximo, né? E como é que surge o Grêmio daí? Porque, por exemplo, tu estava naquele time do Nacional com Libertadores, tu jogando Copa do Mundo, e o Grêmio não tinha Libertadores, não tinha Campeonato Brasileiro, era um time que não tinha grandes títulos.
De onde é que vem essa proposta? O que tu já sabia do Grêmio quando te recebe esse convite? Bom, o Grêmio nós víamos bastante o Brasil. Nós sempre fazíamos amistosos. O Nacional era uma equipe, e o Peñarol, naquela época também, não? Eram duas equipes grandes como hoje, não? Muito conhecidas. Mas só que eles saíam muito mais para o exterior. Então, sempre estávamos viajando. Se tinha uma data livre, viajavam para a Europa, viajavam para a Centro-América, para o Brasil. E isso te fazia conhecer muitas equipes, não? Muitos jogadores importantes no futebol. Não? E eu aprendi muito com isso também. Aprendi muito, porque eu quando tinha 18 anos já ia de reserva na Copa América, na Copa, sabe? Nós íamos de reserva, só para aprender, para ver como é que era. Não? E isso me ensinou muito, isso foi uma coisa muito interessante, porque me deu uma cabeça boa, não? De respeito, de trabalho, de conscientização, não? E bom, conseguimos crescer, que foi o mais importante, não? Aunque naquela época o futebol se pagava pouco, não? Era muito pouco, mas uno queria jogar futebol, uno queria ganhar dinheiro, claro está, não? E sabia que alguns jogadores mais experientes, não jovens como eu, já estavam ganhando um dinheiro bom. Então, nós tínhamos que esperar que nós fôssemos com experiência, com idade, para poder ganhar um dinheiro melhor. Mas, por enquanto, nós sempre se dedicamos ao máximo para que fôssemos valorizados. Não? E eu, com 21 anos, tive essa felicidade do campeonato mundial, fui valorizado. E depois na Copa América também, que saímos campeão de América com o Nacional, e depois saiu campeão do mundo, não? No mesmo ano, em 71. Quando eu vim para o Grêmio, eu fui valorizado e o meu nome estava lá em cima. Não? Isso foi muito importante. E como é que surge essa proposta do Grêmio? Essa proposta do Grêmio surge depois de ter ganhado a Copa América. Aí surge uma proposta, $350 mil, acho que foi. Era um dinheirão para o Grêmio, para o Nacional, não? E eu ganhei naquela época, foram $30 mil, 10% foi. E aí, quando eu vi essa surpresa, ou seja, foi uma surpresa porque nós estávamos fazendo uma peregrinação a um santo que eu tenho na minha cidade, San Cono, é um santo milagroso, a 100 quilômetros de Montevideo. E nós tínhamos ganhado o jogo clássico a noite anterior e nós tínhamos prometido que se saíssemos campeão de América, nós íamos caminhando até a cidade, a minha cidade. E aí terminamos o clássico e aí nós já tínhamos ganho a Copa América, não? E aí salimos a caminhar foram 12 horas, 13 horas de caminhada. E foi muito cansativo, não? Mas foi muito, muito gostoso, muito valorizado por a torcida, pelas pessoas. E para mim foi mais um orgulho mais, né? De chegar na minha cidade como um representante tão importante. E tu falou agora essa questão dessa história, que é uma história curiosa, uma história que muita gente não sabe. Tem alguma história de bastidor, assim, da tua passagem aqui no Grêmio? Bastidores, como que tu disse? Alguma história de vestiário, alguma história como essa, de alguma promessa, alguma história curiosa que tu passou tu ficou 8 anos aqui, 3 campeonatos gaúchos, entre eles tu quebra uma hegemonia do Inter, né? O Inter era 8 vezes campeão seguido e o Grêmio Sim. quebra aquela hegemonia. Eu sofri muito, porque eu fiquei, creio que foram 4 anos perdendo o campeonato, não? E sempre perdendo por um ponto, ou por um empate, ou por um gol. Sempre era assim os campeonatos que se jogavam no Campeonato Gaúcho. E isso era um sofrimento muito grande, porque a vezes tomamos o gol no segundo tempo e isso prestigiava qualquer um, mesmo que tu fosse um craque, que te considerasse o melhor jogador do mundo, isso não te valorizava nada, entendeu? E isso, eu comia grama, sinceramente comia grama. Mas eu tive a sorte também de estar em um momento em que nós conseguimos ganhar esse campeonato tão importante, 77, onde eu fiz 11 golos, não?
Ou seja, foi importante também a minha presença, mesmo que no último Grenal eu não joguei, porque eu tinha sido operado do joelho, que meu joelho virou para trás contra o Juventude, um jogo antes do Grenal, virou e tive que fazer uma operação muito grande, mas igualmente estamos presentes, não? Estávamos ali presentes igual. Não? E como é que, quando tu chega aqui, tu vê isso, né? Tu vê essa gangorra. O Inter tinha sido campeão brasileiro, foi campeão brasileiro 73, 74 ali. O Grêmio era um time nacional e estava atrás no gauchão. Vi uma pressão muito grande em vocês, nessa gangorra, e do Grêmio recuperar e se tornar a hegemonia que foi nos outros anos? Muito grande. E a pressão foi, para mim, foi mais porque veio o Figueroa, não? Eu vim em novembro, o Figueroa veio em janeiro para o Internacional. Um grande jogador que no Uruguai se prestigiava muito, não? E o Internacional teve a ideia, não, de contratar um grande jogador como o Figueroa, que foi. E então, além dos jogos dos campeonatos perdidos, tinha mais uma contra, não? Ou seja, tinha uma rivalidade bastante forte. Pessoal, Mas eu acho que pelo ruim que foram os campeonatos que nós perdemos, não? Porque o time do Grêmio era bom, os times todos eram bons. Só que terminamos o campeonato por um gol ou por um empate que nós tínhamos empatado fora e empatávamos com o Internacional e perdíamos o campeonato. E isso não se valorizava nada. E o time era bom. Só que o Grêmio, como perdia o campeonato, o que fazia? Desarmava todo o time, deixava o Yura, Tarcísio e Ancheta. 3 jogadores de toda a coisa, e trazia todos os jogadores novos. Aí começamos um campeonato gaúcho de novo outro ano, porque o mais importante naquela época era o gaúcho. Ou seja, que nós tínhamos possibilidade de ganhar naquela época. E assim foi acontecendo durante muitos anos, e nunca uma sequência de campeonato, que um time jogasse uma sequência de campeonatos. todo ano mudava o time, todo fim de ano mudava o time. Todo ano mudava o time. E ficávamos só 3 ou 4, ficávamos às vezes. E isso dificultava muito, porque pô, na hora que tu estava bem, perdia por injustiça, desarmava tudo. Isso era muito difícil. E mais para nós que ficávamos, não? Que ficávamos mais raivosos ainda. Mas eu consegui manter meu nome, porque foi importante, junto com os companheiros. Já te disse, os times nossos eram bons. Os times nossos eram bons. E que não dissesse que não, nós saímos com um ponto atrás só, perdíamos um campeonato por um ponto. Porque eram campeonatos de pontos corridos, não? Então, em todo um campeonato, perdia um ponto e já perdia o campeonato. Porque Internacional também tinha uma grande equipe, não dá para desprestigiar, tinha uma grande equipe que não perdia ponto. E nós, daqui a pouco, sem querer uma coisa, um gol, uma coisa, perdíamos um ponto. E aí a dificuldade ficava impressionante. E como é que tu estava falando agora, pô, o Grêmio mudava o time e tu era um dos caras que ficavam. Teu nome está na calçada da fama do Grêmio. Mesmo não sendo um momento que o Grêmio não ganhou muito títulos ali nos anos 70, tu tá na história como um dos melhores zagueiros do Grêmio. Qual é o sentimento que tu tem de ver todo esse reconhecimento e esse carinho? Bom, o reconhecimento vai ser eterno para mim, não? Porque em todo momentos difíceis que eu passei aqui no Brasil, a torcida sempre me acolheu com muito carinho, muito respeito. Naqueles tempos que nós saíamos pela porta ali e tinha a polícia e a torcida estava querendo comer todos nós, não? Eu saía pela frente, não queria saber, não? Claro, tinha muito que me xingava, mas ninguém me tocava, ou seja, muita gente me defendia e isso para mim era muito importante. Eu saí pela porta da frente, não? Mas foi difícil, não foi fácil, não? E manter o nome mais ainda, não? Porque eu tinha essa rivalidade com o Internacional forte e mais com o Figueroa presente, como a imprensa sempre dando o melhor jogador como o melhor jogador do campeonato. Aunque eu tenho, se tu vier aqui atrás de mim, lá, ó, eu tenho um monte de troféus como o melhor jogador do campeonato gaúcho. Então, tem alguma, sabe que as histórias se misturam um pouco, não? E o Figueroa não ninguém quer respeitar ele porque foi um grande jogador, não só aqui, ele foi para Estados Unidos e
E jogou no Chile, jogou no Peñarol, muitos anos, e foi respeitado sempre pelo futebol que ele tinha. Mas a comparação sempre tinha, né? E como ele ganhava campeonato, então o melhor era ele. O que vamos fazer? Mas eu nunca, podem ver que eu nunca tive uma resposta diferente, a não ser agradecer ele também, porque sem ele também não teria comparações, né? E para mim, ele sendo um grande jogador, eu também era um grande jogador. E quando o Grêmio consegue quebrar a hegemonia do Inter e ganhar o Gauchão, como é que foi a festa em Porto Alegre? Oh, inesquecível, não? Inesquecível. Foi algo maravilhoso. Ou seja, nós estávamos loucos para chegar a esse momento. E foi difícil. Para mim foi mais difícil, porque eu não consegui jogar a Grenada. Eu não consegui jogar a Grenada. Eu joguei torcendo por eles, mas os meus companheiros fizeram tudo para que pudesse conseguir esse campeonato. E nesse jogo, principalmente, que foi o principal de tudo, não? Foi o último jogo que se ganhou o campeonato. Fala, tu falou de umas 2, 3 vezes referente ao Figueroa, que era teu amigo e rival, ajudava a elevar a régua, tu queria correr para buscar. Qual a importância de ter esse cara assim ao teu lado, seja para tu querer superar ele ou quando tu superasse ele querer te superar? Qual a importância disso, assim, dessa rivalidade saudável? Eu nunca, sempre me perguntaram quem era melhor, se eu ou Figueroa. Eu nunca fiz comparações, mas eu acho que nós tínhamos estilos um pouquinho diferentes, não? Mas que aparecíamos do mesmo jeito, a altura igual. Nunca aparecíamos um lá em cima, outro aqui embaixo. Sempre aparecíamos aqui, ó. E isso era a valorização que uno precisa quando as coisas não acontecem. Porque, se vamos dizer assim, hoje em dia, os jogadores de hoje em dia têm 5, 6 campeonatos por ano. Ou seja, eles saem campeonato em 2, 3, 4 no ano, 5 no ano e tem campeonatos ganhos. E nós tínhamos o Gaúcho e o Campeonato Nacional, que era muito difícil para nós ainda. O Internacional só conseguiu ganhar em 85, acho que foi. Mas nós não conseguíamos. Então nós íamos para quem? Para o Gaúcho, que era importante. E se não ganhava Gaúcho, tu não tinha títulos. Era muito difícil, foi muito difícil. No Uruguai é diferente. No Uruguai é diferente. O Elias jogava no Peñarol e eu ganhava de Peñarol, eu ganhava o Campeonato Uruguai, eu ganhava a Copa América, eu fui campeão do mundo. Sabe? Era tudo diferente, mas são coisas que acontecem e que uno tem que respeitar. Uma coisa muito importante para mim, que meus pais me diziam assim, tu deixa as portas abertas, nunca fecha essas portas. Então, nunca queira ser mais que ninguém. No máximo, igual. A nunca mais. Tu falou antes ali da questão do gauchão, né? Gauchão era, naquela época, tem muita gente que não sabe, uma galera mais nova, o gauchão era muito valorizado. Hoje ele é quase um patinho feio, ninguém quer jogar, mas por que tu acha que aconteceu essa desvalorização do gauchão? Como é que era naquela época? Tu acha que tem como voltar a ser que nem era? Eu acho que a valorização do gauchão era porque tanto o Grêmio como o Internacional não ganhavam outros campeonatos, porque o campeonato nacional tinha para ganhar, mas aí tinha outros times que já estavam como o Flamengo, como o Vasco, como outros times grandes aí, como o Fluminense, que estavam já em Copa América, que já estavam aqui, já estavam mais valorizados, e o Grêmio e o Inter não tinham ganhado um campeonato nacional. Então, a valorização estava onde? No Campeonato Gaúcho. Esse era o principal. Por causa disso, eu acho. Hoje é diferente. Hoje a valorização é a Copa América, Campeonato Nacional, essa Copa, não? Do Brasil. E aí a valorização é outra coisa. Tu sai do Grêmio depois e vai jogar na Colômbia lá. Por que tu saiu naquele momento? Como é que foi aquela saída? Tu teve vontade de ficar e não deu? Por que aconteceu aquilo? Bom, primeiro eu vou te contar a minha história de dormir bem. Eu sempre gostei de dormir bem. Nunca fui um cara da noite. Sempre fui um cara de família, um cara que se eu fazia um churrasquinho era para os amigos junto com nós aqui em casa. Nunca saía para dançar, assim, não. Ficávamos em casa, sempre fui assim. E eu, agora se me foi da cabeça. Por que a saída do Grêmio? Porque a saída do Grêmio. O que acontece?
eu sempre fui uma pessoa que descansei muito e treinei muito. Eu treinava muito. Eu era primeiro na maratona, eu era primeiro nos testes. Pode perguntar para qualquer um dos meus amigos e sabia que eu era um cara que tinha velocidade, tinha resistência, tinha tudo. E aí, o que aconteceu? Eu gostava de dormir. Descansava porque outro dia eu tinha que treinar. É importante. Todo dia, todo mês, todo ano, tudo foi assim. E aí, o que aconteceu? Eu dormi justamente em um treinamento em que o novo treinador estava chegando ao Grêmio. No dia da apresentação, eu dormi. Mas porque eu era preguiçoso, não era por desaforo para ninguém. Nunca desaforei ninguém, nunca desrespeitei ninguém. Mas eu acho que o Espinosa pensou que eu tinha feito um desaforo. Aunque ele me conhecia e sabia que eu era um cara que respeitava tanto, porque ele jogou do meu lado e ajudei muito ele. Mas não sei o que aconteceu com a cabecinha dele e dos nossos dirigentes, em que simplesmente por ter me dormido 5 minutos, quando eu cheguei no campo, eles estavam saindo do vestiário. Quando eles entraram no campo, eu já estava vestido, já estava treinando. Já ia treinar. E aí me tiraram para fora e disseram, olha, não vai treinar mais, pode ficar fora, já foi decidido, tá. Bom, eu queria morrer, não? Eu queria entrar dentro de um buraco assim e me tapar de terra, porque foi muito ruim para mim. Depois de ter representado o Grêmio durante 9 anos, eu ficar afastado sem poder treinar com os jogadores, não? Foi muito difícil, foi muito difícil. Mas aí passei quase até isso aí era janeiro, quando começou isso aí. Aí fui até outubro. E em outubro o Valdomiro estava jogando no Milionários, da Colômbia. E eu conhecia bastante o Valdomiro. Não éramos amigos, mas eu conhecia. Eu respeitava ele, ele me respeitava. Nos achávamos na rua, nos sentíamos muito respeitados. E aí ele me telefona e me disse, olha, Ancheta, eu estou aqui no Milionários, eu tenho a possibilidade de te trazer para cá, se tu quiser. Está aqui na Colômbia, tu vem para a Colômbia. Eu digo, puxa vida, Valdomiro, não sei como te agradecer. Para mim é uma honra que me tenhas indicado. E te falo, sim. Disse, sim, mas quanto que tu quer, me disse. E naquele ano tinha acontecido a Lei Pelé, onde a valorização foi bastante de um ano para o outro. A valorização do jogador de futebol foi diferente, porque saiu a Lei Pelé e o respeito ficou, ou seja, foi quando o jogador tomou conta de seu passe. Ele ficou dono do seu passe. E aí eu falei com o Grêmio, e olha, eu tenho uma proposta, eu estou sem fazer nada aqui, não consigo treinar, estou totalmente fora do Grêmio, e gostaria que vocês me liberassem, porque eu tenho a possibilidade de sair para outro time, para a Colômbia. E não sei se por respeito ou por piedade, não sei, não posso dizer por quê. Me liberaram e eu agradeço de coração também a essas pessoas que pensaram na minha vida também, nesse momento, não? Porque antes ninguém estava pensando na minha vida. E eu também não gostava, não queria ficar treinando, ganhando dinheiro que eu não merecia. E nesse então eu ganhava $1.500. $1.500 era um dinheiro bom, mas não era um dinheiro para futuro, sabe? Como hoje. Hoje tu ganha para o futuro. Um mês já é um futuro. Antigamente não. Tu para ter um futuro tu tinha que ter uns 4 anos por aí, ganhando mais ou menos isso aí, para tu dizer, comprei um apartamento ou comprei uma casa, eu tenho um carro, certo? Mais ou menos isso aí. E aí eles me liberaram, eu fui para a Colômbia e digo, não, eu quero ir sim. Disse, tá, mas quanto tu quer? Digo, não, vê quanto você vai me pagar. Tá. Me ligou de novo depois e disse assim, $10.000 que tu acha? Eu quase desmaiei, não? Eu quase desmaiei, pô, ganhava $1.500, me disse $10.000. Eu digo, Valdomiro, já estou aí. A alegria foi muito grande, não, para mim, para minha família, não, foi muito importante a saída para a Colômbia, porque ali é que eu fortaleci um pouco a parte financeira.
ali que se fortaleceu um pouco mais, porque esse 1.500 não te deixava fortalecer para o futuro ainda, sabe? Faltava para o futuro, não... Pero esse contrato com milionário para mim foi muito importante na minha vida financeira também, não? Claro está que eu não fiquei milionário, eu tive a felicidade de poder comprar 2 casas e 2 apartamentos, que para mim já foi um orgulho, uma possibilidade, não? E eu te posso dizer que o que eu ganhei no ano milionários, eu ganhei quase 9 anos no Grêmio, não? Em valores, assim, não? Sim, sim. Então, foi algo assim muito importante na minha vida. E então agradeço e vou agradecer toda a vida ao Valdomiro, meu amigo, junto com Natália e os filhos dele, que criamos uma amistade muito grande lá na Colômbia, e o respeito ha sido sempre muito entre os dois e entre a família nossa. Para mim, não esquecerei nunca, isso eu tenho certeza. Tá? E ficou alguma, se não quiser falar também não precisa, mas ficou alguma mágoa, alguma situação referente a essa saída, assim? Porque pelo que eu entendi foi muito mal explicado, não te explicaram o que aconteceu, assim. E tu era um ídolo no clube, tinha história no clube, até hoje eternizado na calçada da fama do Grêmio. Olhando para trás, te arrepende de alguma coisa? Como é que foi? Sente uma mágoa daquela direção? Como é que é aquela situação ali? Ou águas passadas? Eu sempre fiz assim, eu acho que as pessoas, se fazem por alguma coisa, de repente, não sei, não entendo por quê, porque meu respeito hacia o Grêmio sempre foi muito grande. Sempre foi muito grande. Hacia o Grêmio, hacia a torcida, hacia dirigente, hacia todo, sempre foi muito grande. Aconteceu aquilo ali, eu também não entendi o porquê de toda essa mágoa, por eu ter chegado 5 minutos atrasado. Eu não entendi por quê. Porque eu representava o Grêmio, toda a vida representei o Grêmio. E por atrasar um dia, eu te cortar a cabeça, não pode ser. E era um jogador que ainda estava rendendo o suficiente. Eu tinha 30 anos e aconteceu. Eu sempre disse, eu fiquei magoado. Na realidade, fiquei magoado, claro está. Mas não contra o Grêmio, não contra a torcida do Grêmio, que eu amo, eu gosto, adoro tanto quanto o Nacional, são dos meus 2 times de coração. Como Milionários também tenho que ser, porque ele é um time, foram perfeitamente, colaboraram com tudo e me deram um futuro também, não? É importante. Mas eu não me magoei, claro, fiquei, chorei muito, chorei muito, em muitos dias, pela mágoa de não ter sido compreendido e de me tratar desse jeito que não merecia, acredito. Mas eu nunca falei, estou falando hoje, a primeira vez que estou falando contigo, não, a segunda vez, já outro dia fiz uma live também e tive essa possibilidade, como muitas outras coisas aconteceram no futebol, por mal-entendido, ou por negociações, ou por coisas, que al final quem fica mal é o jogador. Isso é certo. Sempre fica mal o jogador. E eu nunca deixei aquilo ali para me magoar. Simplesmente pensei para frente e fui para a Colômbia e me fiz muitas amizades e tivemos um bom campeonato lá, tivemos excursões por lá, fiz muitas amizades lá na Colômbia. Eu adorava aquele povo lá, porque eu me dou bem com todo mundo, sempre fui uma pessoa muito dada. E bueno, aconteceu, mas nunca quis magoar ninguém, não disse quem, não botei nomes, nunca. A não ser agora que eu botei, mas não me lembro dos nomes, um problema que tivemos no Uruguai também, com a seleção uruguaia. Por que não fui mais à seleção? Porque fizeram porcaria, sabe? E me botaram o meu nome e me queimaram o meu nome também. Mas não dei nome, também não teve problema. Tem muita coisa, o futebol tem muita coisa que acontece por... não se sabe por quê. Tu falou dos teus times do coração aí, Grêmio e Nacional. E quando eles se enfrentam numa Libertadores, como é que fica o coração daí? Fica para os dois lados, não? Um empate está ótimo. Não, eu quero que joguem futebol, que se mostrem bem, que tem bem,
cresçam os dois, isso é o que eu quero, não? Se não cresce um, cresce o outro, não? Mas é a possibilidade de tu ter a, de conseguir mais campeonato, não? Com dois times. Tu falou antes ali que tu é um cara que não gostava da noite, gosta de dormir, de ficar em casa. E daí me surge a carreira de cantor de bolero. Bom, como é que surge essa paixão no meio do... Não, eu com minha esposa, claro que saíamos com minhas namoradas, saíamos na noite um dia, depois do jogo principalmente, porque aí no outro dia descansava o dia todo, aí tinha toda a semana para treinamento, para descanso, né? Mas saía um dia. Mas sempre gostei de ouvir música, de dançar, de ter um comportamento assim, como todo ser humano não? Mas, claro está, agora como cantor é diferente. Agora como cantor também, eu sou um cantor que não é da noite. Eu gosto de ir na noite, eu passo, se tiver que passar toda a noite, estou, mas não sou uma pessoa que gosta de beber muito, gosta de beber até o ponto, de repente, na festa. Mas no show é difícil de eu beber alguma coisa, muito difícil. Bebo muita água, muito refrigerante. Né? E o respeito, por quê? Porque quem te está dando vida, quem são? São eles, não? Não é tu que está dando vida. Tu está dando alguma coisa boa, retribuindo aquele carinho que te dão. Não? E então tu tem que ter respeito. Tu tem que ter. E eu sempre fui assim, muito respeitoso nesse aspecto. Então a música para mim foi algo maravilhoso também. Me dio minha esposa Nádia, não? A minha esposa Nádia me deu a música. Por quê? Porque mesmo que eu ainda não tinha começado a cantar, ela que teve a inspiração, não? Ela que teve a inspiração de que eu disse, mas tu canta muito bem, porque cantava em casa, na casa dela, não? E aí ela me disse, oh, canta muito bem, quem sabe fazer um texto, e aí deu-se a possibilidade de gravar o disco, aquele grandão, não? E aí, consequentemente, começamos a trabalhar e eu me senti realizado, mais uma vez. Porque o futebol, para mim, era uma coisa muito importante. Era uma profissão, mas era uma coisa que eu gostava, adorava fazer. E a música também. Eu tenho meu equipamento aqui do lado, aqui do ladinho. Não vou te mostrar agora, mas em outra oportunidade. Eu passo o dia aqui. É incrível. É uma coisa que me cativa, me emociona as músicas, as letras. Eu canto de tudo um pouco hoje em dia. Não sou mais bolero, não sou mais tango só. Sou tango e bolero. Quando quero que eu cante tango, canto. Bolero, canto. Mas se tem que cantar salsa, se tem que cantar música em portunhol, não estou falando em português, porque ainda o português está difícil. Mas se tem que ser em português, em portunhol, as pessoas dizem assim para mim, Anchieta, tu canta coisa totalmente diferente, a música fica em outra coisa, dizem para mim. Eu digo, não sei, não, mas é teu sotaque, tuas coisas diferentes, tua maneira de expressão. Eu digo, que bom então eu vou continuar cantando. Não, a gente tem que fazer, quando passar essa pandemia, ou fazer um churrasco para te conhecer pessoalmente, conhecer claro. o Pedro, ou te ver nas noites de Porto Alegre, ver como é que é um show. Eu dificilmente eu cantava em bares, assim, sabe? Ou em casas noturnas. Canto também, mas mais fazia shows, em bailes, em festas grandes, assim, em aniversários, casamentos, festas mais familiares também, porque o público, para mim, era um público dos 40 para cima, não? 40 para cima era meu público. Até hoje, não? Hoje as pessoas me vêm cantar outro tipo de música, mas pedem um bolero, pedem um tango, não? Para mim isso é uma alegria, não? Foi muito importante. Hoje tu vive tua fonte de renda, eu sei que tem todos os patrimônios que tu conquistou com o futebol. Hoje tu vive da música, hoje tu vive desses patrimônios, tem algum outro projeto em futebol? Eu sou aposentado, não? Sou aposentado. Mas a aposentadoria sabe que é difícil para sobreviver, não? Então nós temos que ter alguma coisinha a mais para poder sobreviver, não? Ou seja,
suprir algumas coisas importantes que na vida temos. E eu com a música eu consigo me dar uma força para que a minha vida seja bem alegre, bem seguida, né? Anchieta, antes da gente já está 40 minutos conversando, antes de a gente encerrar, eu queria fazer só um bate-bola rapidinho contigo, pode ser? Sim, pode ser, pode ser. Qual o teu ídolo no futebol? Emílio Álvares. Emílio Álvares foi um jogador do Nacional. Foi zagueiro do Nacional. Chegou a jogar junto Joguei com ele. Joguei com ele e aprendi muito, por isso que é meu ídolo. O melhor momento da tua carreira? O melhor momento para mim foi 69, 70, não, no Campeonato Mundial, na vez que enfrentei Pelé e que tive a sorte de enfrentá-lo, porque era uma valorização muito grande. Então, para mim, foram os anos que mais tive. Mas também eu tive no Grêmio um momento muito importante que para me sustentar o meu nome foi muito importante eu estar bem, não? Então, muitos anos, não só 77, 79, 73 também foi importante, que ganhei a bola de ouro, que está lá atrás. Não? Então, para mim, foram muitos momentos importantes. E o pior momento da carreira? O pior momento da carreira foi nesse momento que eu fui retirado do Grêmio, não? Como se fosse um bandido, não? Assim. E quando também, são dois momentos difíceis, que foi quando eu operei o joelho também, que meu joelho virou também, e tive bastante tempo para recuperação. Um título que tu queria ter conquistado na tua carreira e não conseguiu? Eu queria ter conquistado o Gaúcho 73. 72. Que foi quando eu cheguei, não? 71, eu vim em novembro e fui a disputar o primeiro. Esse troféu que mais queria eu conquistar. O melhor jogador que tu teve a oportunidade de jogar junto? De jogar juntos. O melhor jogador na mesma equipe, tu disse? Ou... Mesma equipe. Mesma equipe. Puxa vida, tem tantos. Tem Cubija, tem Artime, tem Monteiro Castilho. Tem muitos jogadores que Matossa, que jogou do meu lado, Mazurkiewicz, que foi famoso e que desgraciadamente faleceu há pouco tempo. Mas eu tenho muitos. Oberdan, que para mim foi um amigo. Cassiá, que foi um dos jogadores que sofrimos junto naquelas épocas. Mas eu valorizava muito meus companheiros. Valorizava muito. Isso é certo. Sem ele eu não era nada, né? E um cara que tu queria ter jogado junto, mas não pôde por não ser da mesma época ou por não estar nos mesmos times? Que eu queria ter jogado junto. No mesmo time? Isso. Eu queria ter jogado com Pelé ou com Eusébio, né? Dois craques lá na frente e eu lá atrás metendo perna, né? Seria ter sido importantíssimo nesse momento, não? Mas as diferenças eram outras, não? Diferentes. Mas foram ídolos para mim por ser craques humildes, trabalhadores e que eram prestigiados mundialmente, não? Para mim, me ensinaram muito também eles dois. E o cara mais difícil de marcar? O centroavante? Todos. Por que todos? Eu vou te dizer por que todos. Sempre me fizeram essa pergunta, juro por Deus. Desde o começo de jogar, quando eu jogava nas categorias de base, me perguntavam, é difícil marcar os zagueiros, os atacantes, assim? Eu não, são todos difíceis. Por quê? Porque se tu não te esforça, sempre vai ter grandes jogadores em que não deram sorte, que estão num equipe pequeno no interior, mas habilidoso, com qualidade, e que não deram sorte. Então, se tu vai lá para jogar, vamos dizer, na cidade aí do interior, aí vamos, eu que sei, Santa Maria, ou Bagé, vamos lá para o interior lá. Tu vai jogar contra uma equipe, tu não pode ir pensando que tu é melhor.
porque tinha jogadores em que passavam por cima. Quando eu me distraía, que dizia assim, estou um pouco cansado, me distraía, deixava, relaxava, os caras me faziam miséria. Eu digo, não, e aí eu já ia passar vergonha, entendeu? Por isso que eu peguei essa coisa para mim, de que eu tinha que jogar 100%, ou seja, o que eu pudesse jogar 90%, mas em todo o que era jogo. Porque eu via que a diferença de um craque com nome para um craque sem nome era pouca diferença. Era pouca diferença. Às vezes, tu dá sorte, não? Dizer assim, não. Mas o respeito, e eu respeitei todos eles, todos. É muito importante para mim, foi o respeito que tive por todos, e eles me respeitaram também. Eles me respeitaram. Porque até o próprio Pelé, posso dizer que eu tinha um diálogo com ele dentro de campo sempre. E sempre nos respeitamos. Desde o primeiro jogo que fizemos lá na Argentina, com 19 anos, ele veio e me saludou e me disse parabéns, um abraço. Então, essas coisas são boas. O melhor treinador que tu teve? Tele Santana. Tele Santana é um pai para todos nós, foi um amigo, foi um cara que se dedicou, que cobrava muito, mas te cobrava como um pai, como, sabe? Ele te poderia até xingar, mas te lo hacía honestamente, porque tú estabas errando mesmo. Para mim foi uno de los que, porque eu tive bastante, não? Mas ele representou todos eles muito bem. Ele é Santana. E qual o título mais importante da tua carreira? Para mim foi, primeiro, como melhor zagueiro da posição no Mundial de 70, para mim foi uma loucura, não? Mas o Campeonato da América foi importantíssimo também. E o importantíssimo, o Campeonato Gaúcho. O Campeonato Gaúcho é inesquecível também. O Campeonato da América foi algo maravilhoso, mas na valorização, esses aí são os que me valorizaram muito. Anchieta, eu gostaria de mais uma vez te agradecer por ter topado participar desse papo comigo. Eu espero que tenha sido tão legal para ti quanto foi para mim ouvir histórias. E que essa pandemia passe logo para a gente marcar um churrasco. Meu Deus, sim, é o que eu estou desejando. Estou louco para cantar com o público presente. Não? Eu quero um público. É a coisa mais boa que você tem quando uno expressa para o público. Não? E aí vê o carinho que tu recebe, mesmo com os olhares, tu recebe um carinho muito especial. É muito bom, certo? E a música, para mim, está sendo minha vida. Não? Isso é certo. Então eu quero te ver tocar, então. Quando esse passar, eu quero te ver tocar, então. Tá bom. Forte abraço e muito obrigado por me convidar. Capaz, Anchieta, eu que agradeço. Um abraço. Galera, espero que vocês tenham gostado. Obrigado, Nilda, por elogiar a entrevista. Quem veio pelo Instagram da Anchieta, vem pro meu Instagram, saiu lá que tem outras lives com outros jogadores que passaram pelo Grêmio e pelo Inter. Espero que vocês tenham gostado e que tenha sido legal para vocês, como foi para mim, ouvir as histórias dessa lenda. Até mais, gente. Tchau, tchau.